Bom, boa noite a todos e todas. É um grande prazer para mim dividir com vocês esse projeto de pesquisa que tem como título a construção de um projeto de formação permanente na educação infantil a partir da prática democrática. Aqui, de antemão, eu quero agradecer os organizadores desse evento, na pessoa da professora Roberta Borges, pela participação e pelo convite. Bom, nessa apresentação eu vou contar um pouquinho para vocês de forma breve o caminho que justifica essa pesquisa, seu objetivo e a problemática, um pouquinho da fundamentação teórica, da metodologia e uma projetação da pesquisa com algumas considerações. Bom, eu sou professora de educação infantil e fundamental da Rede Municipal de Mococa, e depois de alguns anos à frente da formação de professores e formadores do ensino fundamental, eu retornei em 2018 para a sala de aula. O contato com o cotidiano da Escola de Educação Infantil foi fundamental para que eu pudesse estar aqui hoje falando com vocês desse lugar, não apenas de professora formadora, mas também de pesquisadora. Durante esse ano de 2018, eu fui percebendo que ainda existe ainda uma distância entre a formação dos professores e a prática. Mesmo que do nosso município eu tenha muitas recordações de investimentos na nossa formação. Então, eu fui por desejo próprio e a convite da diretora e da coordenadora da escola, que hoje me acompanha nesta mesa, a professora Cíntia, em busca de estudos e de conhecimentos que pudessem, então, traduzir melhor a prática que eu vivia naquele momento e que eu acreditava. Fomos, então, para a Unicamp, onde fizemos o curso de extensão, pesquisa na escola, da pergunta inicial à documentação pedagógica, com as professoras Roberta, Valéria e a professora Maria Tereza. Mais que encantada, eu posso dizer para vocês que eu fiquei bastante incomodada com as propostas que nós fomos conhecendo e traduzindo durante o curso. Eu sempre fui da experimentação, sempre gostei da ação, né, do dia a dia. Como bem disse a professora Roberta, né, na primeira mesa deste fórum, como suas alunas, nós sempre fomos impulsionadas por ela a agir na prática. Então, tudo que nós fomos estudando, né, as discussões, as reflexões, aquilo que nós íamos acomodando e, de certa forma, desacomodando também, enquanto conhecimento, sobre a ação desse professor pesquisador, da prática democrática e a vivência da documentação pedagógica, eu trazia, então, para a minha prática e ia experimentando com as crianças, as famílias e com aquela comunidade escolar. Foi um momento bastante significativo para mim. Um momento que eu pude, então, movimentar as minhas ideias, né, traduzi-las por meio das minhas ações e acomodando as minhas inquietações, sempre apoiada pela diretora e pela coordenadora da escola, que, como vocês acabaram de ver, já se sentiam afetadas por esse desejo de modificar a prática da nossa escola. Na verdade, às vezes, eu olhava para o meu cotidiano, né, para a minha prática, para as experiências que eram vividas pelas crianças, na sua singularidade, na sua curiosidade, e eu sentia falta de algo que, naquele momento, eu não conseguia compreender bem a ponto de expressar e de organizar um sentido claro do que fosse. Bom, então, no ano seguinte, eu volto para o lugar de formadora, mas dessa vez da educação infantil. Logo no início, quando eu encontro a equipe com a qual eu dividiria, a partir daquele momento, o meu trabalho, eu pergunto a elas o que esperavam, né, o que desejavam para a educação infantil do nosso município. E eu recebo, então, uma resposta bastante interessante, né, surpreendente, porque ela vem em forma de um sonho coletivo. Não se tratava de um sonho vago, não, era algo que ia se revelando nas ações, nas dúvidas,
incertezas, e na prática daquele grupo de formadoras, do qual eu ia, então, me integrando e me fazendo pertencente. Essas educadoras, que são as responsáveis pela formação dos professores e pela gestão das escolas do nosso município, elas desejavam uma educação infantil que transbordasse a escola, né, que ocupasse diferentes espaços no município, que são considerados importantes para ampliar as relações da escola com a comunidade. Esse grupo considerava a necessidade de fazer valer os direitos e de dar voz às crianças, buscando sempre por um exercício democrático. Então, eu começo, nesse momento, a organizar esse sonho que essa equipe ia fazendo visível, né, com as ideias das professoras de educação infantil, com as quais eu mantenho um contato bastante direto e próximo, e ia relacionando tudo isso àquele algo que eu disse a vocês no início que eu sentia falta. Foi se evidenciando para mim um certo incômodo dos educadores em geral, sempre refletido em falas do tipo, vamos ter mais um projeto, ou o que nós estudamos nem sempre se relaciona com a nossa prática, o que, de certa forma, ia sinalizando esse desejo de todos pela mudança a respeito da formação e da própria prática. Eu fui, então, rememorando o nosso processo de formação. E, embora todo ele tenha sido importante para nós, né, nos trouxe boas reflexões, nos impulsionou a estudar, a rever a nossa prática, algumas vezes também esse processo carregava uma ideia de padronização da formação, sempre com o objetivo de nos treinar, de nos capacitar, muitas vezes desconsiderando os nossos conhecimentos e a nossa atuação na prática, inclusive. É aí, então, que eu começo a me questionar sobre a possibilidade de nós mesmas conduzirmos a formação permanente do nosso município. Para isso, nós precisaríamos de muita pesquisa, de muito estudo, teria mesmo que acontecer uma transformação pessoal em cada uma de nós. Haveríamos, então, de ser, em potencial, todos educadores pesquisadores. Eu digo todos porque, nesse momento, eu começo, então, a entender que o município, através do Departamento de Educação, tem um papel muito importante nessa busca pela transformação e por uma prática democrática de formação. Lá na escola, já havia, por parte da coordenadora, da diretora e daquela comunidade escolar, um movimento em busca dessa mudança. Por que não trazer, então, esse movimento para a nossa rede toda, né, para todo o município? Ao invés do município contar com a colaboração de diferentes programas, diferentes centros de estudos, alguns deles patrocinados por grandes empresas da área, né, por que não investir em nós mesmos? Aí eu percebo que talvez aquele algo que eu sentia falta, quando vivia o cotidiano da escola, fosse esse engajamento coletivo, né, através dessa formação permanente, participativa, que conta com todos, que é vivida por todos, né. A faculdade foi muito importante, a universidade, porque trouxe essa credibilidade de que nós podemos, sim, em coletividade, construir um projeto como esse. E a minha confiança e a parceria com essa equipe de formadores e professores da rede, que compõem um grupo bastante heterogêneo, com diferentes saberes, bastante singular, mas um grupo de educadores muito capaz, com muito potencial, com muita energia para transformar os espaços de formação lá das escolas em espaços permanentes de pesquisa. Isso, então, apoia e justifica esse meu projeto. Eu trago aqui para vocês o principal objetivo, né, para essa pesquisa, que é, então, construir esse projeto de formação permanente, partindo das vozes dos professores, dos coordenadores, diretores, fomentando essa experiência democrática,
que nos leve a transformar a formação do município em uma formação que seja, então, fruto do nosso estudo, da nossa pesquisa, e especialmente da nossa intenção, né, e da relação com a nossa prática. Afinal de contas, nós é que vivemos essa formação e a traduzimos para a prática educativa. Assim, eu formulo o seguinte problema: que impactos a formação permanente, guiada por uma experiência democrática, pode produzir na prática da educação infantil do município de Mococa? A base para a fundamentação teórica desta pesquisa está na abordagem de Reggio Emília, em seu idealizador, professor Loris Malaguzzi, que nos apresenta, né, uma literatura com pesquisadores e autores internacionais, cito aqui alguns, como Moss, Rinaldi, Edwards, Zweck, mas também com pesquisadores e autores brasileiros, como a própria professora Roberta Borges, Alice Proença, entre outros. A metodologia será qualitativa por meio da pesquisação, considerando que toda a investigação, né, deverá ser uma autorreflexão coletiva entre os envolvidos, de uma maneira participativa, colaborativa. Essa pesquisação vai nos possibilitando, então, o entendimento da nossa própria ação, ao mesmo tempo em que nós buscamos maneiras de responder à problemática dessa pesquisa. Eu trago aqui para vocês uma projetação ainda provisória da pesquisa, que terá em sua composição uma introdução, narrando a história pessoal e profissional da pesquisadora. Deverá ter 3 capítulos, né? O primeiro, tratando a prática democrática de formação na educação infantil, trazendo a abordagem educativa de Reggio como inspiração, evidenciando a prática democrática, a formação permanente, pedagogia da escuta, das relações e as nossas concepções. O segundo capítulo pretende definir o papel do formador como um articulador na formação permanente da educação infantil. O terceiro capítulo tratará a pesquisa em sua coleta de dados, explorando o histórico da formação no município, as estratégias que são utilizadas como informação, a participação da comunidade e a consideração das vozes dos formadores, professores, na construção deste projeto de formação permanente, trazendo ainda algumas experiências que possam impactar positivamente a nossa prática. Pretende uma conclusão que sintetize a pesquisa, explicitando os prováveis benefícios que dela virão. Estando a pesquisa em andamento, resta-me ainda uma disciplina para cursar. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética, por isso, a minha expectativa é que a qualificação aconteça até setembro de 2021. Eu vou compartilhar com vocês alguns passos desta pesquisa já em andamento. O primeiro deles foi me fazer pertencente a essa equipe, né? Buscar entender cada uma na sua originalidade e como elas se comportavam diante do coletivo. Depois eu precisei também acolher as expectativas, dúvidas, incertezas e os desejos dessa equipe. Em seguida, eu busquei explorar aquilo que cada equipe de formadoras situavam dentro das suas relações, pretendendo essa nova prática de formação democrática. Para isso, eu realizei uma pesquisa interativa com toda essa equipe de diretoras e coordenadoras, de cada uma das 21 escolas de educação infantil de Mococa, que me abriu o olhar para o grande potencial que essa equipe traz para uma transformação como essa. A pesquisa mostrou que todas reconhecem, né, todas entendem que a educação infantil deve oferecer múltiplos caminhos para que as crianças se expressem. Por isso, então, elas buscam sempre pela autonomia desta formação, que possa traduzir a nossa prática. Elas comunicam o desejo de fazer da escola um lugar que não seja apenas para alguns momentos de formação, mas que seja um local permanente de formação, de estudos constantes e de pesquisas.
Elas desejam o coletivo, né, evidenciam o desejo pela parceria, para que as escolas, então, não se desconectem umas das outras, para que elas não caminhem em solidão, um sentimento que elas acabaram demonstrando durante essa interação. Mas o principal foi entender que o grande motivo, né, aquilo que pode gerar essa transformação, que pode vir a sustentar uma experiência democrática na educação infantil, está no cotidiano da escola, está nas experiências que são vividas pelas crianças, pelos educadores e pela comunidade. Eu prossigo tentando compreender o lugar que cada um ocupa na sua função e tenho experimentado contextos que permitam a todos, né, perceber como a ação de um completa do outro e como os papéis abraçados por cada uma vão se encontrando nesse coletivo da formação permanente. Nós levantamos, através de estudos e algumas pesquisas, tentando praticar a responsabilidade em busca da escola como um bem público, alguns princípios que, então, deverão orientar a nossa ação no cotidiano das escolas. Nós iniciamos, inclusive, a textualização de um documento que não está finalizado, mas que diz muito sobre como o exercício da prática democrática e nele o reconhecimento dos direitos das crianças possibilitam a escuta, o diálogo e a participação. Eu continuo investigando as estratégias formativas, né, consideradas pelas equipes, através de encontros coletivos, por equipe ou individuais, sempre buscando o aprofundamento científico, estreitando os laços e as relações entre todos, para que, então, se torne visível para nós um ambiente educativo que leve em conta a participação dos diferentes agentes da equipe escolar, da comunidade, das crianças, do município, onde todas as ideias e as vozes sejam, então, consideradas. Estudos e pesquisas continuam se relacionando à prática, alguns deles já nos mostrando aí uma ponte bastante interessante entre as formadoras e as professoras, inclusive já potencializando essa prática e disseminando modificações importantes nas relações entre os formadores, entre eles e os professores, entre ambos e a comunidade, e principalmente entre todos e as crianças. O que tem, de certa forma, nos permitido iniciar e vivenciar uma experiência de formação democrática na rede municipal de Mococa. Eu termino, então, esta apresentação com uma frase do professor Lores Malaguzzi. Queríamos reconhecer o direito de todas as crianças a serem protagonistas e a necessidade de apoiar a sua curiosidade espontânea em alto nível. Tínhamos de preparar a nossa decisão de aprender com as crianças, com os eventos e com as famílias, ao máximo dos nossos limites profissionais, e nos prepararmos para trocar de ponto de vista para que jamais tivéssemos certezas demais. Então, exatamente o que nós desejamos, né, para a educação infantil do município de Mococa e em geral, que a gente possa, então, unir os nossos pontos de vista, que eles sejam fios que se conectam com todos e com tudo que nos cerca, que nós possamos, então, extrapolar os nossos limites profissionais e estejamos sempre dispostos a aprender todos os dias com nossos colegas, com as famílias, com a comunidade, conosco mesmo e principalmente com as nossas crianças. Muito obrigada.